Então, eu me reorganizei, eu tenho 84 anos. As ervas são fantásticas. Então, tem ervas que controlam a frequência cardíaca, tem ervas que controlam a frequência respiratória. Ah, você está com broncoespasmo, tem ervas que liberam o bronco. Tem ervas que não permitem você perder a memória. Alecrim. Harvard fez uma pesquisa com alecrim e comprovou para o mundo todo que o chá de alecrim evita você ter Alzheimer. Alzheimer não tem quem toma. Eu estou tomando já chá de alecrim há algum tempo. E a minha memória está se mantendo. E se eu esqueço alguma coisa, assim que eu recupero, eu repito aquilo muitas vezes, para evitar que eu esqueça de novo, para ficar gravado nos neurônios, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mistura saúde, ciência e biodiversidade, a dieta amazônica. Afinal, o que os alimentos da floresta podem nos ensinar sobre longevidade e qualidade de vida? Que benefícios eles trazem para a nossa saúde? O nosso convidado é o renomado Dr. Euler Ribeiro, médico e pesquisador, que atua na área do envelhecimento e saúde do idoso e doutorado em gerontologia biomédica. É reitor também da FUNAT, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, com grande experiência em estudos com frutos amazônicos e populações ribeirinhas. Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Você está no Jeff Podcast. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Professor, a gente falando muito sobre alimentação amazônica, a gente vai chegar num ponto que é assim, quais são os principais alimentos realmente que compõem essa superalimentação que é diferente de todos os lugares do mundo? Olha, veja bem uma coisa. O homem da floresta, o ribeirinho, ele não come certas coisas e come outras coisas que nós não comemos. Eu fiz uma pesquisa porque o IBGE disse que 1% da população de um município do estado do Amazonas estava com 1% 80 anos e mais. Quando a média mundial, nos países que a expectativa é maior do que a do Brasil, é metade, 0,5%. Que município é esse? Maués. Eu juntei um grupo de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Veio gente da Europa, veio gente do Canadá, veio gente do Japão. E nós ficamos 3 anos pesquisando 172 comunidades, 1.813 indivíduos de 70 anos e mais, homens e mulheres. E constatamos que 1% tinha 80 anos e mais. Então, quais são os vieses que favorecem o envelhecimento de qualidade? Sono, que quando você está dormindo, reduz a frequência cardíaca, a ventilação, a filtração glomerular. Então, em vez de você gastar energia com as suas funções, você guarda energia, evita a morte das células. Não tem luz nas comunidades. Eles dormem cedo e acordam cedo, mas dormem mais do que a gente, dorme 7, 8 horas. O que mais? Exercício. O melhor exercício é caminhar. Quanto? 1 passo por segundo, 60 passos por minuto. Não é correr. Eles moram na várzea, porque na várzea tem alimentos. Mas eles fazem a roça na terra firme, para quando a sazonalidade da subida das águas não inundar a roça deles. Eles vão todo dia da várzea para a terra firme, caminhando ou remando, fazendo exercício. Fuga do estresse. A fuga do estresse, quando você se estressa, você libera catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, que faz vasoconstrição no cérebro, no coração, no rim, no pulmão, né? Ele não se estressa.
as comunidades são pequenas, tem 30, 40, 50 pessoas, quase tudo numa família só. É uma solidariedade entre eles muito grande, em todos os momentos. E aí, a dieta. Então, o que o homem da floresta come? Não é o que você come, o que eu como. Eles não comem carne vermelha, eles não criam. Frango, eles comem frango que eles criam, mas sem a pele. Eles não comem a pele. Eles não comem nada frito, porque óleo é muito caro, eles não usam. Eles só comem grelhados e cozidos. E na várzea tem muita fruta. Mas eles começam o dia tomando pó de guaraná, adoçado com mel de abelha. Eles criam muita abelha. Na frente da casa da maioria deles, na várzea, tem uma árvore de camu-camu, que é um fruto que é a maior concentração de ácido ascórbico, de vitamina C, de todos os frutos do mundo. Não tem igual no mundo. Só tem na Amazônia. Eles comem açaí, bacaba, patauá, bacuri, tudo, né? Cupuaçu, guabiraba, ingá. Tu sabes que as fibras do ingá não permitem você ter constipação intestinal nunca. Elas favorecem o processo metabólico da absorção dos alimentos no intestino e a evacuação. Então, é distinto o comportamento nutricional deles, né? Só não comer fritura já é uma coisa fantástica. A carne vermelha, as fibras são ricas em gordura saturada, LDL. Uhum. Né? Então, a maioria não tem hipertensão arterial, não tem diabetes mellitus. Acidente vascular cerebral é muito raro. Né? Então, vejam bem, eu fiz um livro, não sei se você conhece, o Dieta Amazônica. Sim. Né? Já o li. Então, o Dieta Amazônica fala sobre todos esses frutos, como eles devem agir em cada cidadão, certo? E lá atrás, eu copiei como eles faziam os alimentos. Eu botei atrás tudo. O peixe, como é que faz? Né? O frango, como é que faz? À noite, eles tomam caldo de peixe. E tem um peixe, eu não sei se você conhece, doutor, chama-se jaraqui. Já comi muito. Jaraqui tem mais ômega 3 que salmão, comprovado cientificamente. E eles só comem como? Grelhados e cozidos, não comem frito. Então, professor, uma coisa que eu achei muito interessante que o senhor falou, quando eu fui a Coari, o professor Moacir, ele fazia um trabalho que era muito legal. Ele pegava a gente como aluno e a gente ajudou ele a escrever o livro, que era exatamente isso. A gente ia para os que seriam os CAIMs, né, de idosos. Falar nisso, eu trabalhei durante muito tempo no Paulo Lima, que é o avô do Eduardo, um grande amigo meu, e o senhor foi o patrono lá na abertura. E as perguntas da gente, a gente pegava os idosos e começava a falar assim, qual chá que você usa? Aí começava, para que você usa esse chá e como é que você faz? E quando o senhor eu li o seu livro a primeira vez, quando eu fui fazer a pós de gerontologia que o senhor abriu na Universidade do Estado do Amazonas, eu fiquei muito feliz porque é exatamente isso. A gente olha muito, e o brasileiro, e o amazônica não é diferente, a gente vai olhar para fora, para o americano, para a Europa, só que a gente tem tanta coisa aqui que a gente desconhece. A minha pergunta é que depois que o senhor, é como se eu tivesse tirado o véu, e quando o senhor descobriu, e o senhor vai estar numa idade onde o senhor vai estar inteiro, o que o senhor aprendeu lá e já botou em prática, e qual é esse superalimento que o senhor já usa para o senhor conseguir chegar nessa idade? Uma coisa, eu não como pão, eu não como trigo, evito trigo. Uhum. Então, de manhã, eu como tapioca. Eu como ovo cozido todo dia. O ovo é o segundo melhor alimento que existe no mundo. O primeiro é leite materno. Então, eu como uma média de 2 ovos cozidos todos os dias. Eu como mais saladas, né?
eu não como carne vermelha, eu como quase todo dia peixe, né? Tem uma carne que favorece também, que é a carne do porco, porque a gordura do porco não satura. Você sabia disso? Por isso que as pessoas no interior são criadas com banha de porco. Eles criam porco, matam porco, cuidam da banha, né? E quando eles fazem fritura, é com banha de porco, que não satura. Está entendendo? Então, eu me reorganizei, eu tenho 84 anos. As ervas são fantásticas. Então, tem ervas que controlam a frequência cardíaca. Tem ervas que controlam a frequência respiratória. Ah, você está com broncoespasmo? Tem ervas que liberam o bronco, certo? Tem ervas que não permitem você perder a memória. Alecrim. Se você... Harvard fez uma pesquisa com alecrim e comprovou para o mundo todo que o chá de alecrim evita você ter Alzheimer. Alzheimer não tem quem toma. Eu estou tomando já chá de alecrim há algum tempo. E a minha memória está se mantendo. Né? Se mantendo. E se eu esqueço alguma coisa, assim que eu recupero, eu repito aquilo muitas vezes, para evitar que eu esqueça de novo, para ficar gravado nos neurônios. Né? Então, 2 minutos. Não, desculpe. Quando você vai envelhecendo, então tem umas proteínas que fazem entrar no cérebro e faz o isolamento dos neurônios, certo? Então, você tem que evitar isso aí, com dopamina, não da farmácia. Onde tem dopamina? Na folha do louro. Então, por que eles tomam chá de louro lá na comunidade? Para não ter Alzheimer. Para o esquecimento. Se a gente for levar em consideração a dieta que a gente consegue tirar da nossa floresta, o que você acha que era mais importante se a gente pudesse, se o senhor até pudesse estar à frente de uma mudança de um hábito maior? Porque eu vejo muito que a gente vai passando a idade e a gente vai mudando a nossa alimentação. E o comportamento também. Com certeza. O que o senhor diria para os pais que estão nos assistindo hoje? Veja bem uma coisa. Eu digo quase todo dia, eu tenho 3.000 idosos alunos da FUNAT, da Fundação Universidade Aberta de Seriedade. Eu falo quase todo dia sobre como se alimentar, o que deve ser. Então, uma coisa muito importante é a hidratação. E eles lá no interior, você já viu, eles usam chapéu e manga comprida. Sim. Né? Por causa da insolação. Quanto você tem que tomar de líquido por dia? 30 ml por cada quilo de peso. Quantos quilos você pesa? Eu estou com 80 quilos. 80 quilos. Vezes 3, quanto dá? 2.400. Então, 2,5 litros você tem que tomar. Cada copo tem 200 ml. Né? Quantos copos seriam? Então 10 já vamos com 10 copos. Né? Dá 2 litros. Uns 13 copos. Vamos lá, para dar passar um pouquinho. Então, você tem que botar na sua frente, cada hora, um copo com 200 ml de líquido, de preferência o quê? Água. Né? Evitar fumo, evitar bebidas alcoólicas, principalmente agora que as bebidas destiladas estão sendo contaminadas, né? Estão com metanol agora, né? Então, tem bebidas, como o vinho, né? Que a fração de álcool é 18%. Então, se você tomar uma taça de vinho todo dia, não vai lhe alterar em nada, pode até lhe proteger. Pode até lhe proteger, certo? Mas eu disse que eles no interior, eles usam manga comprida e chapéu, mas 2 vezes por semana eles tiram a blusa para tomar um pouco de sol, para liberar a vitamina D, para agregar cálcio e fósforo nos ossos. Eles não têm osteoporose.
Está entendendo? Então, essas coisas a gente tem que ensinar as pessoas da cidade. Dos superalimentos, o que eu poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo é inserir na sua dieta. Porque a gente Verduras e frutas em abundância. Verduras e frutas. Né? Evitar qualquer tipo de alimento fritos. Comer mais peixe. Frango sem a pele, mas não compre frango no supermercado. Compre frango caipira, porque eles não têm aqueles hormônios que colocam na dieta dos frangos para eles expandirem. Então, vejam bem, porco, você pode comer uma vez por semana, cada 2 semanas comer porco, não tem problema. Grelhado. Grelhado. Certo? Então, de manhã, eu tomo um ovo cozido, eu tomo uma tapioca com castanha. Né? Zinco, selênio. Rico em selênio, mas o selênio está naquela pelinha escura que tem em cima do fruto da castanha. Não pode tirar aquilo. E a maioria das pessoas tiram. E no interior eles não tiram. Eles comem a castanha escura. Quando a gente vai comparar, o senhor começou e eu lembrei a primeira coisa na sua conversa sobre as Blue Zones. Quando a gente vem e aí o americano faz todo aquele documentário, vai para o Japão, vai para Costa Rica, vai para a Itália. E eu vejo que a longevidade, quando a gente vai ver, ela tem uma soma, não é uma coisa só, não é só a comida, não é só o sono. Mas eu vejo, quando a gente vai falar sobre alimentação, sobre o exercício físico, como o senhor falou, a caminhada, me chamou muita atenção nas Blue Zones, no documentário, quando ele falava sobre o japonês, eles não tinham televisão, a mesa deles é no chão, então a toda hora eles estão aqui, ó. Senta e levanta. Senta e levanta. Esse é o exercício que você tem que fazer, primeiro, para manter a estrutura molecular dos músculos. Evitar sarcopenia, que é a perda de fibra muscular depois dos 50 anos. Mas se você faz esse exercício todo dia, várias vezes, você está fazendo um estímulo da fibra muscular e das articulações, para evitar que essas articulações fiquem presas, né? Fiquem presas. Então, essas coisas são muito importantes. Mas eles fazem tudo isso, eles andam, né? Eles se agacham, sem saber o que estão fazendo, mas é a tradição do povo da floresta. Agora vai chegar um ponto, e aí o senhor que já estudou, que eu queria entender também, que na Blue Zone eu acho muito importante, que é o idoso continuar fazendo parte da vida familiar. Quando o senhor falou sobre vinho, me veio muito à cabeça na área da Itália, onde eles falavam sobre a Blue Zone, onde tinham mais idosos, mais longevos. O vinho... A maior concentração de centenários é numa ilha, no Japão. Sim. É a maior concentração percentual de centenários. Mas tu sabes que no interior do estado do Amazonas, nós temos hoje 4 milhões de habitantes, certo? Uhum. Desses aí, nós temos uma média de 600 mil de 60 anos e mais. Só aqui na cidade de Manaus nós temos 700 centenários. Que vieram da onde? Do interior. Porque vieram atrás de recursos de educação para os filhos, trabalhar, né, para receber salário, para ter direito à aposentadoria. A Zona Franca de Manaus foi uma coisa fantástica para esse povo, né? Porque deu o quê? A estabilidade funcional para eles. Empregou, salário, algumas coisas que os funcionários das indústrias recebem de auxílio, saúde, né? Então, tem muita coisa. Você tem que se cuidar. Você tem que fazer exames com uma frequência, por exemplo, até os 50 anos, de 2 em 2 anos. Depois dos 60, você tem que cuidar todo ano, fazer exames para ver se você tem infecção urinária,
né? Para ver se você está com osteoporose, para ver se você tem alguma alteração cardiológica, certo? Sim. Para ver se você está perdendo a memória. Então, você tem que se cuidar. Está caindo o seu cabelo frequentemente numa certa fase da vida? O que está acontecendo? Por que está caindo isso? É uma alteração vascular na base do pelo. Não está chegando o sangue na pele que recobre a cabeça. Entendeu? Aí você vai no banheiro, você tem que fazer um exercício para estimular a circulação. Com as unhas, tchan, 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 tchan. Cuidado com sabão na cabeça. Por quê? Por quê, doutor? Ele vai tirar toda a proteção. Vai tirar a proteção. Principalmente aquela seborreia que tem própria, né? Das glândulas abaixo do centro da inserção dos cabelos. O senhor conseguia observar também no interior, nos centenários, esse convívio dos idosos com a família? Veja bem uma coisa. Há, nos centros maiores, um certo abandono do seu idoso. Uhum, né? Certo. O idoso, a família abandona, o idoso é agredido fisicamente, com palavras, né? Financeiramente, sexualmente. Mulheres, nós fizemos um levantamento, nós não publicamos isso, mas mulheres no interior e na capital, com 60 anos e mais, em algum momento da vida dela, ela foi agredida sexualmente. Agora tem um programa aqui chamado Virtude, que está levando para as comunidades da nossa sociedade como você tem que cuidar da pessoa que envelheceu. A família tem que dar cuidados. Você pode abandonar ele dentro de casa, não quer nem saber dele, certo? Não quer saber dele. Então, você pode falar com eles com uma linguagem agressiva, né? E aí isso faz com que haja uma liberação de catecolaminas, o estresse, né? Tem idosos que apanham dentro de casa, que levam bofetada. Não é verdade, doutor, é verdade, verdadeiro. Eu vou te convidar um dia para tu assistir, um dia que nós estivermos entrevistando os nossos alunos, o que eles vão contar para ti, né? Eles, na maioria das vezes, eles não querem falar isso porque para proteger os seus familiares. Mas você não tem ideia do que é essa coisa horrível que tem da violência contra a pessoa que envelheceu. Só voltando um pouquinho sobre a alimentação, quando a gente falou, o senhor falou sobre vários alimentos que é importante, a gente sabe que tem alimentos também que hoje em dia virou um pouco até moda. Existe alguma contraindicação de um excesso de ingesta? Vamos dizer, o próprio açaí, que hoje em dia virou... Veja bem uma coisa, tem que ter muito cuidado. Primeiro, se o açaí, você adoça o açaí, você está errado. Mas o sabor do açaí é quase um amargo, o natural. E se você adoça o açaí, ele favorece a liberação de glicose na circulação. Certo? Uhum. Ele favorece. Se você toma açaí com misturas com farinha tapioca, com isso, com aquilo, constipação intestinal. Entendeu? Então, tudo tem que ser com certos limites, né? Açaí é bom, é maravilhoso, mas tem que ser com limites, né? A minha pergunta agora é assim, o senhor já chegou a voltar nos locais onde o senhor teve? Porque uma coisa a gente começa a ter uma dificuldade maior, que é os processados, eles começaram a entrar numa dieta que é nossa hoje em dia, principalmente nos grandes centros, nas capitais, mas a gente começa a entender que começa a interiorizar. Veja bem uma coisa. Essas coisas, como você disse, esses alimentos processados, para que eles não estraguem de vez, eles colocam substâncias de manutenção celular. E aquilo
pode ser pior de se não tivesse aquilo. Sardinha em lata, que o homem lá da floresta gosta de comer. Você pode ter uma alteração gastrointestinal séria, né? Séria. Comem muito embutidos. Embutidos fazem mal muito, né? Fazem mal muito. Por quê? Não é só aquela carne que está lá dentro, são os conservantes. São os conservantes. Ah, eu vou comer um cachorro quente. Como cachorro quente, mas você já vai ter um processo de morte celular a partir do melhor sistema que nós temos organizacional dentro do corpo, que é o sistema digestivo. No sistema digestivo tem mais neurônios que no cérebro. Tu sabia disso, né? Sim, agora com a grande mudança, né, que a gente teve na medicina. Tem mais neurônios do que no cérebro. Então, antes de alguma coisa ficar guardada no cérebro, ele passa pelo intestino e é selecionado. Os neurônios que dizem guarda, não guarda. Entendeu? E a farmacologia, a indústria farmacêutica, tem trazido consequências muito grandes. Eles fazem qualquer negócio para ganhar dinheiro. Eles não querem saber se aquilo vai dar manifestação colateral desta, daquela forma. Eles vão fazendo. Se está saindo, eles vão fazendo. Agora, estão vendendo muito umas ampolas para perder peso, né? Uhum. As alterações que dá no sistema nervoso central, que dá no sistema circulatório dessas injeções, faz perder peso porque não tem absorção. Que não tem absorção. E as outras coisas que faz de ruim? Né? De ruim. Mas está todo mundo tomando no mundo todo. Quando a gente vai pegar, depois do seu estudo, e eu queria falar... Mas tu fizeste uma pergunta que eu quero responder. Nós temos voltado nos lugares que nós já pesquisamos. Agora mesmo, a imigração japonesa para o Brasil, a que veio para o norte, ficou uma fração no Pará. Certo. Né? Para onde eles trouxeram a semente da pimenta do reino. Né? E produzem hoje para o mundo todo. Vieram para o Amazonas para 2 cidades, para 2 municípios, para Parintins e para Maués. Em Parintins, eles trouxeram a fibra da juta da China, da Índia. Então, a economia de Parintins durante muitos anos foi a produção da fibra da juta. Quando eles chegaram em Maués, eles descobriram que tinha guaraná lá. E eles, vamos plantar isso, porque isso pode ser, no futuro, uma coisa favorável. E foi. Então, nós estamos fazendo agora, nos descendentes dos japoneses do município de Maués, onde nós estudamos o envelhecimento, nós estamos com um grupo lá fazendo a nova pesquisa da cidade de Maués, que é a capital do Guaraná, certo? Com quem? Com os descendentes dos imigrantes japoneses. Nós já começamos. E nós temos um apoio muito grande da JICA, que é aquela empresa japonesa que patrocina grandes pesquisas. Agora mesmo, uma das nossas pró-reitoras ganhou a bolsa para ficar 30 dias lá no Japão, né, que vai levar nossas pesquisas para lá, para ver se traz algum recurso para a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Então, é uma coisa muito interessante isso, viu? Os japoneses que migraram para o Brasil, a maioria ficou em São Paulo, né? E uma grande quantidade, uma pouca quantidade no Nordeste e uma grande quantidade na Amazônia, né? E eles trouxeram ensinamentos para nós, porque eles já tinham, culturalmente, uma situação mais adequada do que a nossa aqui. Quando eu queria trazer, o senhor falou sobre a pró-reitora, eu queria trazer um pouquinho, onde é que veio o sonho do senhor quando o senhor abriu a Universidade da Terceira Idade? Eu estava lá no momento, eu fiz parte, como eu lhe falei, sobre a primeira turma de gerontologia,
e eu trabalhei muitos anos, e a minha paixão pelo idoso, eu sempre falo que a única coisa que me fez balançar da cirurgia era exatamente a geriatria por causa do idoso, porque são pessoas... Mas foi bom tu estudares a gerontologia, porque tu aprendeste como é o processo natural do envelhecimento, né? Uhum. Aí, como tu faz cirurgia de cabeça e pescoço, o que está acontecendo nessa cabeça para ele se comportar assim? Aí tu já sabe o que aconteceu antes para que aquilo que tu possa consertar agora tenha sucesso. Não, e traz o senhor falando muito sobre a alimentação, o que a gente vê no final é exatamente a soma de tudo aquilo, dos anos, do que foi consumido lá atrás, do tabaco, porque eles fumam uma porrunca, né? Então veja bem uma coisa. Eu tive um infarto com 33 anos, que eu fumava 40 cigarros por dia, né? O meu genro agora é um rapaz jovem, tem 57 anos e nunca teve absolutamente nada. Aí inventaram agora a moda do charuto, né? Charutos caríssimos. Quando a gente viaja para o exterior, que ele vai junto, ele compra charutos mais caros. Senti uma dor torácica. Teve que colocar um stent. Por quê? Tabaco. Né? E não só o tabaco do charuto, porque eles põem 1000 coisas dentro do charuto, né? Para ter perfume, ter isso. Ter aquilo. Fica mais... Pois é, meu jeito teve que botar um stent agora, recente. E quando foi que o senhor teve esse sonho da UNAT, da Universidade da Terceira Então, veja Idade? bem uma coisa. Como eu te falei, eu fui escolhido na Câmara Federal para ser o relator da reforma da Constituição de 88, que era a reforma da Previdência. E eu me dei conta que eu tinha que aprender o envelhecimento, entendeu? Para quê? Como é que eu vou fazer uma lei cujos beneficiários maiores são pessoas de 60 anos e mais, se eu não sei nada sobre o envelhecimento? Aí eu estudei isso aí e me convenci que tinha que estudar mais e mais. Aí fui fazer mestrado, doutorado, saí da Câmara para estudar. E quando eu voltei, eu fiz várias amizades nessa área, né? E tem um geriatra brasileiro, o Renato Veras, que trouxe da Sorbonne a primeira fração de conhecimento para fazer uma universidade voltada para os idosos. Ele trouxe a UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, para a UERJ, no Rio de Janeiro. Fazem 27 anos isso. E ele me deu o projeto que ele trouxe da Sorbonne, durante esse período que eu estava. E quando eu voltei para cá, eu disse para mim mesmo, eu vou fazer isso em Manaus, né? O governador na época era o Eduardo. Eu falei com a mãe dele, que era minha cliente, e ela falou com ele, ele mandou para a UEA, e no mesmo dia o Conselho Universitário aprovou a UNAT como um instrumento da UEA. Mas quando foi em 2018, o Amazonino transformou em fundação, porque ele já tinha feito a UEA, né, a universidade, e ele fez mais uma universidade, que foi a primeira universidade brasileira voltada para o envelhecimento, que é a nossa FUNAT. Que as outras todas são ligadas a uma universidade, como nós fomos no passado. Mas qual é o cerne da Universidade da Terceira Idade? Porque todo mundo vai pensar que o senhor vai só ensinar ali sobre alimentação, mas os seus pacientes, os seus alunos são idosos. Veja bem uma coisa, nós temos uma pró-reitoria de extensão. Essa pró-reitoria tem 40 cursos de melhoria da expectativa de vida. Então, nós oferecemos isso para os alunos, certo? Nós temos uma fisioterapia que recupera qualquer perda, né? Ou neurológica, ou respiratória, nós tratamos isso, né? Nós temos uma fisioterapia pélvica que trata a perda da urina e das fezes. Nós temos uma policlínica, agora que estás convidado para ir conhecer. Todos os médicos, dentistas, enfermeiros, assistente social, fisioterapeuta, tudo tem o curso que tu tens. De quê? De conhecimento do envelhecimento, que nós fazemos esse curso. Nós já formamos 600 gerontólogos em Manaus, né? E nós temos um centro de pesquisa fantástico. Uma das pessoas que me ajudou enquanto eu fazia o mestrado e o doutorado
era uma professora da PUC em Porto Alegre, da Pontifícia Universidade Católica, cujo chefe, Dr. Moriguchi, que está vivo hoje, com 99 anos, lúcido, que era o médico do Papa Paulo VI. E quando o Papa Paulo VI veio para o Brasil, deixou ele aqui para ele formar os geriatras do Brasil e formou da América Latina. Então, a professora Ivana Mânica da Cruz, que é gaúcha também, trabalhava com o professor Moriguchi, e depois ela fez um concurso para a Universidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul, que é a maior universidade federal do Brasil. Não sei se tu sabe, naquela cidade pequenininha que só tem militares, estudantes e professores, ela era a chefa da pesquisa lá. E nós continuamos fazendo pesquisa juntos, e agora ela se aposentou e eu trouxe ela para cá. E ela está chefiando a pesquisa. Nós já recebemos auxílio da Suframa, da Samsung. Nós fizemos uma pesquisa para controle do Parkinson. Né? Com o quê? Com castanha, com guaraná e com a capa do caroço do cacau. Né? Então, que nós fomos identificando as substâncias que tinham ali, e nós temos 300 parkinsonianos controlando. E a Anvisa agora está estudando para ver se libera para toda a sociedade a nossa pesquisa. Certo? E agora, nós, junto com Harvard, que fez a pesquisa com alecrim, né? Nós estamos fazendo agora um projeto para que Harvard venha junto com a gente para pesquisar não só o alecrim, mas outros instrumentos da floresta, para ver se melhora cada vez mais a capacidade de guardar tudo que você aprendeu durante a vida. Né? E vai lá conhecer. Vou. Tá? Vai lá, eu te convido. Melhor de manhã, porque de manhã os alunos estão até às 12 horas. E é bom ver o que eles estão fazendo. Né? Tomar, você que assistiu esse podcast, eu acho que eu vou chamar a atenção para vocês que a todo momento nós brasileiros temos a mania de olhar muito para fora. E a gente esquece que tudo veio da terra, tudo veio do mato. E aqui dentro, as pessoas de fora olham para a gente, para a nossa Amazônia, exatamente por causa disso que o Dr. Euler falou. Tudo que a gente precisa, a gente está aqui dentro. Então, nós temos que olhar isso e nós temos que ter inteligência. A mudança de hábito, então, quando você come melhor, você evita alimentos multiprocessados, quando você dorme bem, quando você não tem estresse, tudo isso aqui faz melhorar e te traz a longevidade. Então, um grande abraço, mande esse podcast para quem você conhece, que você sabe que precisa entender um pouco mais sobre saúde e longevidade na vida. Um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast.